Nosso artigo propõe, né, uma estruturação conceitual para refletir a sociedade mediatizada e suas imbricações nas estratégias de comunicação organizacional empreendidas por universidades públicas para a difusão da ciência e o combate à desinformação. Nós construímos uma abordagem teórica em torno dos artigos publicados nos últimos 5 anos, de 2018 a 2022, nos anais do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Nós tivemos como escolha este objeto por ser este o evento o único a possuir um grupo de pesquisa de comunicação, divulgação científica, saúde e meio ambiente. Nós refletimos os circuitos de informação de notícias e trocas informativas que essas questões elas foram consolidadas a partir, né, do amplo uso de plataformas digitais e aplicativos de mensagens que tem se mostrado um desafio sem precedentes para quem trabalha e pesquisa comunicação. Nós, obviamente, reconhecemos esses potenciais para ampliação de vozes silenciadas, né, num primeiro momento, e o aumento da diversidade de representações de posições na discussão pública. E essa disseminação de informações que circulam nas redes sociais virtuais também trouxe como efeito a ampliação da crise de credibilidade desses atores institucionais que são recorrentemente contraditos nessa crise institucional, onde a autoridade epistêmica vem sendo maciçamente questionada, gerando um cenário de incertezas em relação à veracidade dos fatos e dos conteúdos que são compartilhados nas redes sociais. Esse trabalho ele vai antes da pandemia, né? Ele pega o período da pandemia, mas a gente busca inferências desse tipo de conceituação de problemática antes mesmo da pandemia, e quando vem a pandemia, obviamente, no momento de crise, essas questões ficam muito mais evidentes à medida que a ciência ela é instada a dar respostas rápidas a um contexto excepcional de crise epidemiológica, ela também é questionada, ela é contradita, ela é descredibilizada. Então, quando a gente vai para os anais, né, do Congresso, desse grupo de pesquisa especificamente dos últimos 5 anos, nós contabilizamos lá 175 trabalhos que foram publicados ao longo desse período. Então, como o nosso foco foi problematizar a questão da comunicação da ciência numa perspectiva organizacional, a partir das ações empreendidas por universidades públicas, nós fazemos uma triagem dos dados desses artigos e verificamos que desses 175, apenas 12 trabalham especificamente a parte de comunicação organizacional em universidades públicas. Desses 12, nós dividimos em 2 grupos. 6 trabalharam uma problemática macro a partir da análise de ações de comunicação organizacional da própria instituição, né? Como representante legítima da ciência, nós temos as universidades públicas como as maiores produtoras de ciência no Brasil. Elas abarcam 90% de toda a pesquisa produzida. Então, retomando, dos 12 trabalhos que nós verificamos que abordam o contexto de universidades, 6 trabalham uma perspectiva macro e outros 6 trabalhos abordam iniciativas que extrapolam o ambiente da comunicação organizacional de universidades e destacam iniciativas feitas por grupos de pesquisa. E é interessante que esses grupos de pesquisa, eles não necessariamente são da área de comunicação, o que indica uma perspectiva transdisciplinar que demonstra que outras áreas, como a saúde, por exemplo, buscam essas apropriações midiáticas para o efetivo exercício das suas ações de saúde pública, por exemplo, e colocam a centralidade da mídia como imprescindível para que protocolos e ações e monitoramentos sejam colocados em prática. Partindo para a parte dos resultados, a gente pode colocar que, de uma maneira geral, o conteúdo analítico abordado no nosso recorte se mostrou bastante diverso, mas o aporte teórico que subsidiou as discussões de todos os trabalhos foram convergentes em 3 pontos. A reflexão sobre os efeitos nocivos da desinformação e dos movimentos negacionistas e anti-ciência, a centralidade do aparato midiático que dita o comportamento social e a necessidade de se pensar uma maneira estratégica a comunicação da ciência. Então, os resultados demonstram a necessidade de ampliar as discussões sobre a divulgação do processo científico, convergindo em direções interligadas e transdisciplinares que incluem perspectivas sobre o impacto das novas tecnologias, mídias que são incorporadas no nosso cotidiano, que não tem como a gente dissociar mais do nosso comportamento, a democratização do conhecimento e a representação dessas instituições de pesquisa, no nosso caso particular, as universidades, e como elas são
são importantes e legítimas no processo de construção de ensino e pesquisa na conjuntura social.